Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Ferraz e aqui no meu canal eu dou dicas para vocês de como vocês podem pintar os livros de colorir. Bom, hoje eu vou trazer uma dica para vocês que é ensinando como eu faço essas pedrinhas de rio, tá? Eu peguei essa dica aqui, eu me inspirei num tutorial da Beth Hung. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição do vídeo para vocês. Alguns dias atrás eu postei um mini videozinho mostrando como eu fazia essas pedrinhas em um grupo do Facebook e muitas pessoas queriam saber mais detalhes, né, de como eu fiz essas pedrinhas, como eu fiz as outras tonalidades, né? Nesse vídeo eu mostrei fazendo apenas uma pedrinha de uma cor, então hoje eu vou trazer mais detalhes para vocês de como eu fiz. Então aqui vai ser um tutorial mesmo, tá? E essas pedrinhas aqui fica muito legal para vocês fazerem fundos, né? Fundos de algum desenho que tem alguma temática relacionada à água, rio, né? Peixes, então fica muito legal. Eu vou inclusive mostrar aqui para vocês qual que foi o desenho que eu fiz com esse fundo de rio para vocês terem uma ideia melhor do que eu tô falando e se inspirarem também a ter várias ideias, né, criar em cima disso daqui. Então eu amei, né, essa técnica. Então eu fiz nesse livro aqui, no Summer Nights, da Hannah Carlson. E aí o desenho, deixa eu achar aqui, é esse aqui, ó. Então foi esse aqui que eu apliquei essa técnica das pedras do rio. E ficou muito assim real e é bem fácil de fazer, vocês vão ver. É trabalhosinho também porque precisa pintar pedrinha por pedrinha, né? Depois, por cima das pedrinhas, eu quis deixar mais real ainda, né? Como se o rio estivesse passando por cima das pedrinhas. E aí eu fiz esse efeito da ondulação da água, que eu peguei a dica no canal da Carol Pafiadashi, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz, tá? Bom, gente, então a primeira coisa, a gente precisa desenhar as pedrinhas, tá? Aqui é um desenho à mão livre, mas também não exige muita habilidade com desenho, qualquer um é capaz de fazer, tá? Não precisa de muita técnica, porque é um desenho assim bem aleatório, tá? Não existe nenhum tipo de proporção, de padronagem. Aqui você vai fazendo de acordo com o seu senso de estética e a sua vontade, que você vai achar mais bonito, tá? Bom, então eu vou fazer aqui nessa folha em branco, aqui eu tô usando um caderninho desses tipo sketchbook, tá? A folha dele não é grossa, é uma folha tipo papel ofício mesmo, tipo um sulfite, mas dá tranquilamente para fazer em qualquer gramatura de folha. Então aqui, nessa folha aqui em branco, eu vou começar a desenhar algumas pedrinhas, para vocês verem mais ou menos como que faz, tá? Aí eu desenho as pedrinhas utilizando um lápis grafite, um lápis de escrever normal, desse HB, ou pode fazer também com lapiseira, tá? Eu vou fazer aqui com a lapiseira porque a ponta é mais fininha, mas vocês usem o que vocês tiverem em casa. Então, vocês vão, aqui eu vou desenhar um pouco mais forte, tá? Com um pouco mais de pressão na mão, para vocês conseguirem enxergar direitinho aí no vídeo, mas quando vocês forem desenhar no livro, façam bem levinho o traço para não ficar aparecendo depois na pintura, tá? Então, vocês vão começar a fazer desenhos como se fosse, um pouquinho mais pro meio, né? Desenhos assim aleatórios como se fossem pedrinhas. Deixa eu ver, será que dá pra ver? Deixa eu colocar mais no centro aqui do vídeo. Aí é interessante vocês sobreporem as pedras, tá?
Então, ó, desenhou a primeira, já tenta desenhar uma por baixo. Então, você vai desenhar ela meio que a metade da pedra, porque significa que a outra metade dela tá embaixo dessa pedra anterior, tá? Então, ó. Aí vocês podem fazer, levando em consideração formato, as mais formas diversas, tá? Pode fazer uma pedra mais alongada, mais retangular, mais arredondada, mais triangular, uma pedra grande, uma pedra menorzinha. Aí, como eu falei, vocês vão usando o seu senso de estética. Se vocês quiserem, para não ficar tão perdidas assim, vocês podem usar até o meu desenho aqui mesmo como uma referência, né, para ir desenhando as pedras, ou pode procurar no Google alguma imagem de rio, coloca lá pedras de rio, e aí vai aparecer várias fotos, aí vocês podem ir guiando mais ou menos o formato e tamanhos da foto, tá? Então, vamos lá. Aí vocês vão desenhando assim, aleatoriamente. Algumas vocês podem desenhar também sem ser por baixo, pode desenhar elas uma ao lado da outra, deixando um pequeno espacinho, deixando mais juntas. Ó, aqui fazer uma mais arredondada, que eu já pus ela por baixo. E aí vocês vão preenchendo, ó, aqui vai ser uma menorzinha. Ó, aqui, ó, por exemplo, ó, começa aqui, vai ficar um vão, ó, fica um buraco entre essas três pedras. Isso também é válido, também fica muito interessante no resultado final do desenho, porque vai dar uma profundidade bem grande aqui, né? Então, ó, por exemplo, aí eu pego daqui, vou fazer uma bem grandona, ó, tá? E vou fazendo aleatório. Se você observar na natureza, as pedras do rio, elas são, assim, bem aleatórias. Tem umas muito miudinhas, umas grandes, arredondadas. Ó, e vão desenhando. Aqui, como eu falei, eu tô desenhando mais forte para ficar mais visível no vídeo, mas vocês façam com um traço bem suave, tá? Com pouca pressão na mão. Ó, o mais importante para dar o efeito é justamente essa aleatoriedade. Aleatoriedade, difícil falar essa palavra. Então, vai fazendo, vai soltando a mão, soltando a criatividade e vai fazendo, tá? Bom, até aqui deu para vocês entenderem, né? Bom, feito isso, a gente vai começar a contornar essas pedrinhas com uma canetinha de ponta fina preta, tá? Então, vocês podem já contornar o desenho inteiro de uma vez ou ir contornando por etapas. Faz uma leva de pedrinhas, colore, depois contorna mais uma leva, colore, tá? Aí vocês decidem como fica melhor para vocês. Então, aí eu vou mostrar, ó, o que eu usei para contornar foi essas canetinhas da Stabilo, ou Stabilo. A ponta dela é 0,4, acho que é a mais fininha que tem, tá? Na cor preta. Mas vocês podem usar qualquer canetinha que vocês tiverem. Eu acho que funciona até com caneta Bic preta, ó. A Bic preta, eu vou até fazer aqui pra ver se dá certo, mas eu acho que dá sim. Ó, então aí vocês vão fazendo o contorno, ó, dela todinha. É que eu acho que a intensidade desse tipo de caneta aqui, como a Stabilo, que ela é como se fosse uma caneta hidrográfica, é maior a intensidade da cor, né? Mas vamos ver aqui com a Bic. Opa, deixa eu testar aqui, minha Bic tá meio... Faz tempo que não usa, fica meio falha. Ela seca. Ó, aí vamos lá, com a Bic. Ó, dá pra fazer também, mas é realmente como eu falei, a intensidade da cor do preto é um pouquinho menor mesmo.
Qualquer coisa você pode voltar, ó, várias vezes no mesmo traço, para ela ficar mais intensa, ó, aí já fica bem parecido, tá? Mas então não é desculpa para não fazer, tá, gente? Porque se não tiver essa canetinha aqui, pode usar uma Bic, qualquer outra coisa que tiver em casa. Ou até mesmo você pode usar o lápis de cor preto e contornando. Aí vocês vão usar ele com a ponta bem fininha, né? E vão contornando, ó, com o lápis preto. Então, feito isso, o que eu já gosto de fazer é já pintar tudo de preto onde tem os vãos entre uma pedra e outra, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um vão grande, então eu já vou pintar ele todo de preto. E aí vocês podem pintar ou com a canetinha ou com um lápis de cor. Só se atenta a verificar, se você estiver fazendo esse desenho no livro de colorir, verifica se a caneta que você está usando, ela não passa para o verso da página, tá? No caso, essa canetinha Stabilo, eu consigo utilizar ela nesse livro da Hannah Carlson e ela não vaza para a parte de trás da página, tá? Aí vocês têm que avaliar o tipo de caneta e a gramatura da folha que vocês estão trabalhando. No caso, a folha desse sketchbook aqui, ela é fininha como uma folha de sulfite. Então, ó, ela vaza atrás, tá? Então, só se atentar a isso, tá, gente? Então, vocês vão preenchendo todos os vãos entre uma pedrinha e outra. Não reparem que aqui acho que eu tô saindo um pouco fora da linha, mas é por conta do meu campo de visão aqui para gravar, tá? Que eu tô meio aqui fora da minha posição habitual, então eu não tenho uma visão tão boa. Então ignorem essa parte. Bom, e aí no final o desenho vai ficar assim, ó, igual aqui, tá? Tudo contornado, todos os vãos preenchidos de preto. Bom, aí agora a gente pode começar efetivamente a pintura. Então, assim, uma coisa bem importante nesse desenho são a escolha das cores, tá? A marca do lápis, o tipo do lápis, ele é irrelevante aqui nesse caso, tá? Então, nesse meu desenho que eu fiz no livro, muitas pessoas me perguntaram que lápis que eu usei, né? E eu usei lápis de marcas variadas e linhas variadas da mesma marca, porque eu me preocupei mais com a escolha das cores. Então, eu fui escolhendo aleatoriamente entre toda a minha coleção de lápis de cor. E aí aconteceu de eu ter uma seleção de cores de marcas variadas. Então, eu separei aqui algumas das cores que eu usei. São muitas cores, tá? Que a gente vai trabalhar. Se você quiser fazer as pedras assim em tons bem mesclados, vai trabalhar com mais cores. Mas nada impede também de você escolher um ou dois tons ou fazer em apenas uma tonalidade todas as pedras. Eu via uma referência, uma foto mesmo no Google, onde as pedras do rio, elas todas tinham uma tonalidade esverdeada e ficou muito bonito. Então, vocês podem escolher apenas uma tonalidade, para quem não tem uma caixa de lápis de cor tão grande, com tanta variedade de cores, vocês podem fazer com uma única cor também, que vai ficar lindo, tá? Bom, então, para fazer ele assim, com essa mescla de cores, eu escolhi essas cores que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Ó, eu vou mostrar aqui tudo junto, mais ou menos aleatório, e conforme eu for pintando, eu vou passando a referência de cada lápis para vocês, tá? Então, essas aqui são todas as tonalidades que eu escolhi. Então, são cores assim, mais sóbrias, vamos dizer. O único tom mais vibrante que eu escolhi foi esse laranja, tá?
Então, todos os demais tons, eles têm um subtom mais acinzentado, levemente azulado, levemente esverdeado. Então, como as pedras, elas não têm uma cor sólida, elas têm esses subtons, né? Tem pedra de subtom esverdeado, subtom amarelado, subtom azulado. Então, eu fui escolhendo cores com esses subtons, né? Quando a gente fala subtom, seria a segunda cor que está na composição da cor principal daquele lápis, tá? Então, vamos supor que a cor principal seja o azul. Aí, aqui o subtom desse azul seria o cinza. Então, é um azul acinzentado. Esse daqui seria a cor principal dele, seria um verde. E o subtom aqui pode ter dois subtons, pode ter um cinza, um amarelo. Então, chega nesse resultado de cor, tá? Essa questão aqui de subtons, gente, é treinar o olhar também, tá? Pra gente enxergar esses subtons nas cores. Eu tenho um pouco de habilidade prática já com isso, porque como eu trabalho como maquiadora já há 8 anos, então a gente trabalha muito com essa questão de subtons, né? Subtom de pele. Então, eu já tenho o olhar um pouquinho treinado para identificar isso. Mas fiquem tranquilos que aos poucos vocês vão pegando prática em identificar isso daí, e aí vai ficar bem mais fácil na hora de vocês escolherem cores, tá? Bom, então vamos lá, né? Vamos pôr a mão na massa. Então, eu vou começar fazendo a pedrinha de tom mais escuro. Para o tom mais escuro, eu começo com o preto, tá? Eu escolhi esse preto aqui, que é o 399 da linha Super Soft da Faber-Castell. Eu escolhi ele assim bem proposital, porque ele não é um preto tão intenso como, por exemplo, desculpa, o preto da Faber-Castell da linha aquarelável escolar, né? Aquele lá, ele é um super preto, ele é bem intenso. E aqui eu não quero um preto tão intenso, né? Porque na natureza, nas pedras de rio, a gente não encontra esse tom com tanta saturação assim, tá? Ele é vamos supor que esse preto eu classificaria como um grafite escuro, assim, tá? Então, eu vou pegar uma pedrinha aqui aleatória, tá? Vou pegar, por exemplo, essa pedrinha aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem de identificar antes de começar a colorir as pedrinhas é a posição onde estará o meu brilho, a luz, né, nessa pedrinha. Então, aqui nesse caso, eu vou escolher que a luz das pedrinhas, elas vão vir nesse sentido aqui, ó, tá? Elas estão vindo daqui, ó, tá? Então, esse aqui vai ser o sentido, essa diagonal aqui, tá? Mas vocês poderiam fazer daqui pra cá, fazer assim, fazer de cima. Aí, vocês definem de onde tá vindo a luz, tá? Então, vai ser sempre assim. Se de um lado tem a luz, do lado oposto vai ter a sombra, tá? Então, vamos lá. Então, a minha luz, ela vai estar mais ou menos por aqui. Então, eu vou começar com o preto do lado oposto, ao lado da luz, que vai ser a parte mais sombreada, mais escura. Aí é importante que esse colorido, vocês não podem pôr muita pressão na mão, tá? Vocês vão colorir com a mão leve, tá? A pigmentação aqui vai ser suave, que vocês vão colocar. Então, por isso que eu não gosto também de trabalhar com o preto aquarelável da Faber, porque ele tem muita intensidade, e esse não é meu objetivo aqui. Então, o objetivo é realmente, deixa eu colocar um zoom aqui. Opa, balancei vocês. Vou pôr mais aqui no centro. Bom, então, o meu objetivo aqui é que fique aparecendo ainda um pouquinho do papel no meio dessa pigmentação aqui do lápis de cor. Eu não vou cobrir 100% do papel, ele tem que ficar aparecendo os pontinhos brancos,
porque é isso daqui que vai fazer dar o efeito granulado, né, da pedrinha. A pedra, ela não tem uma coloração uniforme, ela é como se fosse um granito, assim. Então, vamos lá. Então, eu começo aqui com o preto. Você pode trabalhar com movimentos circulares, pode também usar vai e vem. Você pode misturar os movimentos no mesmo desenho, porque é isso que vai dar mais ainda o efeito da pedra, vai dar mais naturalidade. A pedra, ela não é uniforme em aspecto nenhum, tá? Ela não tem uniformização relacionada à cor e não tem uniformização relacionada à textura. E aí, conforme eu vou me aproximando da minha área de luz, eu vou deixando mais suave ainda esse tom, tá? Aí, agora eu vou fazer uma segunda camadinha. E a ponta do lápis não precisa estar muito fina, tá? Ela pode estar mais desbastada já. Então, você pode trabalhar com a ponta chanfrada ou arredondada. Às vezes eu gosto até de usar algumas pontas mais finas para me encaixar melhor aqui nos cantinhos. Mas o mais importante é a pressão que você vai fazer no lápis sobre o papel, tá? Ó, tá vendo que fica os pontinhos brancos? Eu não preenchi totalmente o papel. Isso aqui já vai dando efeito de pedra. Deixa eu ver se eu consigo pôr mais um aqui pra vocês. Aí, mais um pouquinho de zoom. Deixar bem no centro. Ok, então trabalhamos com o preto. Agora eu vou escolher um segundo tom. Então, essa pedra aqui vai ser de tom mais escuro. Então, ela vai ser mais ou menos como... deixa eu ver. Mais ou menos como esse tom aqui, ó. Ó, esse tom. Ou pode fazer ela mais assim, nessa tonalidade, tá? Então, vamos lá. Então, agora eu vou escolher o marrom. Agora eu vou trabalhar a maioria com os lápis aquareláveis da Faber-Castell. Então, esse aqui é o 077, é o marrom. Então, ó, eu vou passar novamente lá, ó, por cima, onde eu passei o preto. Você não precisa colocar muita intensidade. E aí, a gente avança um pouquinho na cor. Ó, você pode fazer movimentos em sentidos diversos, não precisa ser tudo no mesmo sentido, pode ser vai e vem para um lado, vai e vem para o outro, circulares. Isso vai dando o efeito mais natural, mais realista dessa pedra. Algumas partes vocês podem dar uma forçadinha maior, ó, para ficar como se fosse uma mancha ali aleatória, ó, no meio da pedra, com aquela tonalidade, tá? Eu posso vir aqui por cima do meu ponto de luz e fazer uma cobertura bem suave, quase nada, tá? Eu vou vir aqui nessas bordas aqui, que seria a parte onde está embaixo dessas outras duas pedras, tá? Então, se ela está por baixo, obviamente, aqui tá fazendo uma sombra maior. Então, eu vou intensificar agora um pouquinho mais, só nessas beirinhas aqui, que aí eu consigo dar mais realismo, mais profundidade e volume. Então, assim, gente, tudo que a gente quiser dar profundidade, eu quero trazer aquilo mais para baixo, dar uma impressão que está fundo, eu vou deixar sempre mais escuro. E tudo que eu quero dar mais volume, dar mais dimensão, aumentar, subir, preencher, eu vou deixar mais claro, tá? Então, é basicamente esse o conceito, tá? Da luz e sombra. Bom, usei esse marrom. Agora,
eu vou dar uma tonalidade ali um pouquinho mais quente para essa pedra. Então, eu vou usar agora o laranja, é esse daqui. Ó. Esse aqui é o número 009, não sei se dá pra ver, ó. É o 009, tá? Então, ó, eu vou, mão leve também. Agora eu vou aqui por cima, ó. E você vai jogando essa cor aqui, manchando a pedra, tá? Em posições bem aleatórias. Eu posso voltar por cima de tudo. Eu posso jogar aqui por cima da minha área de luz. Eu posso deixar justamente com esses riscos, tá? Se observar bem a pedra, ela tem tudo isso. Tem mancha, tem risco, tem efeito granulado. Ó, deixei ela com um tom mais alaranjado. Agora eu vou usar um marrom. Esse marrom aqui, eu acho que esse é o canela, se eu não me engano, o nome dele. Mas o número da cor é essa daqui, ó. É o 89, tá? Então, esse aqui é um marrom mais quente, né? Com subtom alaranjado. E eu posso vir aqui por cima de novo. Então, isso aqui, gente, não tem muita regra. Isso aqui é se soltar, soltar a imaginação. E vai colorindo, cobrindo. O importante é aqui a escolha, a mescla de cores, tá? Respeitando a área de luz e sombra, para dar o efeito. Bom, fiz isso aí, agora eu posso dar uma uniformizada maior. Aí eu vou usar o lápis branco aqui, mas vocês podem também usar o lápis Blender. Não repare que esse meu branco aqui, ele é um pouco antigo. Então, ele tá... Bom, o branco é o 001, né? Então, ele tá um pouquinho velhinho. Ó, aí a gente vai passar o branco aqui por tudo, tá? Então, ele vai dar mais uma misturada em todos esses tons. Vai uniformizar e vai dar um certo polimento aqui nessa pedrinha, tá? Aí, se eu achar necessário escurecer mais a área de sombra, eu posso voltar com o preto, ou também eu gosto muito de usar o sépia. Ó, esse daqui é o 075. Ó, então, eu vou dar mais uma escurecida aqui nessa área da sombra. Quando eu reforço esse contraste entre luz e sombra, o meu desenho, ele fica com um efeito, assim, mais dramático, né? Ok. Agora, eu vou pegar a minha caneta de ponta fina preta. Aqui, no meu caso, eu tô usando a Stabilo. Tá? Aqui por cima do lápis de cor, eu não sei se a Bic funciona para isso, tá? Não sei se ela tem aderência sobre o lápis de cor, mas é tudo questão de vocês testarem. A Stabilo eu sei que funciona. Então, a gente vai começar a fazer um efeito de pontilhado, pontilhismo, na verdade, em algumas extremidades da pedrinha, em alguns ângulos, né? Então, a gente vai, ó, fazendo pontinhos. Então, aonde você quer que fique mais escuro, você deixa os pontinhos mais próximos, mais concentrados. E aonde eu quero que ele fique mais suave, eu coloco os pontinhos com espaçamento maior, tá? Então, você consegue fazer um degradê com os próprios pontinhos, ó. Também isso aqui é bem aleatório, tá? Aí, às vezes, eu gosto de fazer uns aqui pelo meio, ó. Bem aleatório. Isso daqui também vai dar mais naturalidade ainda para a pedra. Bom, então essa pedrinha aí, ela está pronta.
Agora vamos fazer uma de outra tonalidade. Agora eu vou fazer uma mais amarelada. Então, eu vou começar, deixa eu ver. Eu vou começar com o preto também. Não, vou começar com o sépia. Então, agora eu vou fazer essa daqui, ó. Tá? Que tá em cima da anterior que a gente fez. Deixa eu centralizar mais aqui. Então, vamos lá. Minha luz, ela tá vindo aqui, tá? Dessa diagonal. Então, a minha luz nessa pedra vai ser mais ou menos aqui. Então, eu começo aqui pela sombra e vou levando em direção à luz. Vocês podem fazer até mesmo como eu fiz aqui em cima. Viu que eu fiz riscos mesmo, assim, ó, bem solto. Vocês podem fazer assim também, para fazer a base, ó. Não tem problema, ó. Às vezes isso dá um pouco de agonia na gente, né? De ver uma pintura assim, parece uma coisa relaxada. Mas isso tudo faz parte do efeito que a gente quer, tá? Então, ó, da mesma forma, a gente vai se preocupando com a área de sombra. Ó, tá vendo? Eu tô colorindo em sentidos variados e movimentos variados. Então, eu deixo mais escuro a minha área de sombra. Tem algumas partes que você pode dar uma forçada na mão, ó, e fazer como eu mostrei, aquelas manchas, tá? Isso aqui tudo faz parte do efeito de pedra. Ok, usei o sépia, agora eu vou escolher um marrom. Vou usar aquele marrom mais quente, né? O canela. Então, é o 0,89. Vou passar aqui por cima de tudo. Gente, aqui, ó, a quantidade de cores que você vai usar para colorir cada pedra, vocês aqui vão definir, tá? A mescla de cores. Isso aqui é o tipo de desenho bem personalizado. Nunca um vai sair igual ao outro, tá? Muito difícil sair igual, exatamente igual. Agora, para deixar ele mais amarelado, eu vou usar essa cor aqui. É um ocre, né? Um amarelo queimado. Eu não tô conseguindo enxergar o número. Acho que é o 68. Se dá pra ver aí. É o 68. Mas é um ocre, um amarelo queimado, tá? Então, ó, eu escolho algumas áreas, intensifico mais. Passar aqui na minha área de luz, que essa é a cor mais clara. Movimentos variados. Eu vou dar um toque de preto aqui, para reforçar a sombra. Observa que essa pedra aqui, ela tá um pedacinho em cima dessa. Então, vai ter mais sombra aqui, ó, nessa área. Ó, já sai pra fora ali. Pintar assim, gravando, é bem diferente. Ó, então, eu reforcei a minha sombra aqui. Com o próprio lápis, você pode vir aqui pelo meio da pedra e fazer umas manchas. Tá? Agora, eu venho com o lápis branco. Eu acho que aqui a tonalidade pra mim tá bom, tá do jeito que eu quero. Uma pedra mais clara e amarelada. E vou uniformizar isso tudo. Mesmo depois que você dá essa uniformizada, se você quiser retornar com as cores,
você consegue, tá? Pelo menos com esse lápis branco aqui funciona bem fazer isso. E agora eu vou fazer os meus pontinhos com a canetinha preta. Então, ó, eu sempre escolho os pontinhos na área que tem mais sombra. Então, você vai começar com os pontinhos mais agrupados, onde eu quero mais escuro e onde eu quero mais suavidade, eu vou espaçar os pontinhos. Deixa eu já testar aqui se funciona com a caneta Bic. Com a Bic, você tem que fazer assim, ó, um movimentinho circular. O pontinho não fica uma cor tão intensa. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá, gente? Dá pra fazer, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Pode fazer com o próprio lápis de cor preto também. Mas a ponta tem que estar bem fininha. Ou talvez com o próprio lápis de escrever. Deixa eu ver. Com o lápis de escrever ele vai ficar acinzentado, vai ficar bem suave a mancha. Você pode fazer umas manchas com o lápis de escrever também, ó. Isso aqui é uma técnica bem, assim, livre, né? Bem solta. O que você fizer aqui nessas pedrinhas, ele vai dar sempre esse ar de naturalidade, não tem jeito. Bom, agora eu vou partir para uma terceira tonalidade. Então, vou fazer uma pedrinha mais esverdeada, tá? Então, eu vou começar aqui usando um cinza. Então, vou usar esse aqui. Aqui é o 81. Então, eu vou fazer agora essa pedrinha, vou fazer essa daqui, ó. Então, meu ponto de luz tá pra cá, né? Então, vamos começar daqui, da área de sombra. O princípio é sempre o mesmo, sempre, não vai mudar nunca. O que vai mudar são as cores e a mescla de cores que você vai fazer. Combinação, é isso que vai mudar. Mas isso daqui, como eu falei, vai variar de gosto, do seu olhar, o seu senso de estética, da referência que você escolheu, se você quiser seguir uma referência, né? E tem que ter um pouquinho dessa noção, né, de luz e sombra, que eu expliquei aqui pra vocês, então agora vai ficar fácil. Bom, agora eu vou usar esse daqui, ó, que ele é mais azuladinho. É o 39, tá? Esses aqui são todos aquareláveis da Faber-Castell. Vou passar aqui por cima de tudo. Movimentos aleatórios. Vou vir com ele mais ou menos até aqui. Vou pular um espaço, vou trazer pra cá. Tá vendo, gente? Não tem regra, não. É bem solta essa pintura. Eu vou usar agora um pouquinho desse aqui, ó. Ele é um esverdeado, mas é um esverdeado meio acinzentado. Acho que ele faz parte da mesma família de cores da cor anterior. Esse daqui é da linha profissional da Faber-Castell, é o Policromos. O número dele é o 172, tá? Ó, o nome dele é o Earth Green. Então, é um verdinho azulado, mas vocês podem usar de qualquer marca, o lápis que vocês tiverem aí, tá, gente? Vocês vão conseguir o mesmo efeito. Então, vamos lá.
Olha que interessante a cor que a gente vai obtendo. Você acaba obtendo uma terceira cor da mistura da cor anterior com a cor nova. Eu acabo obtendo uma terceira cor, uma tonalidade nova. Isso tudo vai ajudar na naturalidade, no realismo. Bom, agora eu acho que eu vou reforçar um pouquinho a área de sombra com o sépia. Então, a sombra aqui nesse caso maior vai ser aqui, porque essa pedrinha está em cima dessa. Vou reforçar essa área aqui. E agora vamos uniformizar com o lápis branco. E agora vocês já sabem, né? A caneta preta para fazer o pontilhismo. Então, vamos lá. Fazer uns no meio, bem aleatório. Certo. Olha aí, gente, já está nascendo um leito do rio cheio de pedrinhas, tá? Agora a gente pode fazer uma pedrinha que cor? Vamos fazer uma mais, deixa eu ver, uma bem mais amarela, um amarelo meio esverdeado, né? Então tá. Então, ó, vou começar com essa cor aqui. Ó, é 0,82, tá? Esse esverdeadinho aqui. Então, eu vou fazer aqui, nessa pedrinha aqui. Deixa eu centralizar ela. Você vê que todas as outras eu comecei com uma cor mais acinzentada, né? Essa eu já fugi desse padrão. Se tem uma coisa que não existe nesse colorido, é padrão. A gente tem aqui algumas regrinhas que vão nortear a gente para fazer a pintura, mas não se prendam tanto, tá? Saiam da caixinha nesse desenho mesmo, deixa fluir a criatividade. Isso aqui eu tô tentando fazer algo mais próximo da realidade, da natureza, mas nada impede, se você quiser, fazer pedras com cores neon, fazer pedra pink, tá? Com cores mais saturadas, né? Nada impede, tá? Usem a criatividade. Ok. Agora eu vou usar o ocre, aquele amarelo queimado. Que eu usei anteriormente. Tá tão ruim de enxergar essa cor aqui. É o 83. Já tá apagadinho. Vim aqui por cima, vou reforçar algumas partes. Trazer aqui. Agora, eu vou deixar meio esverdeado, né? Eu quero reforçar o tom verde. Então, eu vou até pegar uma cor nova aqui que eu não mostrei para vocês no começo. Eu vou pegar um verde mesmo. Esse aqui é o 071. É o Faber Aquarelável. Ó, escolhi um ponto que eu quero que ela fique mais esverdeada. Fica parecendo que tem um pouco de lodinho, né? Ok. Agora, acho que eu vou vir com aquele verdinho acinzentado do Policromos. Aquele 172. Ó.
Ó, vou vir aqui por cima de tudo. E aí você vai criando os seus tons. Ó, sentidos aleatórios, tá? Agora acho que eu vou pôr um pouquinho de marrom aqui. Ó, essa daqui é a área que tem mais sombra, porque essa pedrinha tá por cima dessa. Então, eu vou colocar um pouco mais de marrom aqui. Lembra que eu falei que algumas partes vocês podem forçar um pouco. Aqui também, ó, tá por cima, tá? Essa parte tá por cima. Vou jogar até aqui, ó. Aqui, a tonalidade. Ok. Agora, aí no vídeo ela tá parecendo mais amarelada, né, pra vocês. Acho que eu vou colocar um pouquinho mais desse verde aqui. Agora eu vou uniformizar aqui com o branquinho. Vocês viram como as pedras já estão todas com cores bem diferentes umas das outras. Bom, gente, aí para colorir o desenho inteiro, o que eu gosto de fazer? Por exemplo, eu escolhi a combinação de cores dessa pedra, aí eu já vou fazendo em várias pedras de uma vez. Vou escolhendo aqui pedras aleatórias. Deixa eu tirar um pouquinho aqui do zoom, pra vocês entenderem. Então, eu vou escolhendo pedras aleatórias. Então, escolhi essa combinação aqui, né, de cores. Aí eu faço essa, aí pulo, faço essa, vai pulando, escolhendo, vai fazendo todas as pedrinhas dessa combinação de cores de uma vez, para você ter algumas pedras exatamente iguais, da mesma família de cores. Depois eu vou começar com as pedras azuladas, aí eu vou escolhendo, faço todas azuladas de uma vez. Depois escolho as pedras esverdeadas, faço todas de uma vez. E por aí vai, tá? Aí vocês vão fazer o colorido inteiro. Bom, depois que a gente finaliza todas as pedrinhas, eu vou intensificar as sombras, eu vou intensificar as áreas onde tem uma pedra por cima da outra, tá? Deixa eu só fazer os pontinhos dessa daqui. Que aí eu vou mostrar como que vocês vão fazer. Que aí isso vai dar mais realismo, mais dramaticidade pro seu desenho. Enfim. Essas áreas aqui onde tem esses vãos que a gente pintou de preto, eu gosto de pegar desde aqui, ó, do vão e vou subindo com os pontinhos aglomerados e vou dando espaçamento conforme eu avanço. Isso daqui também dá mais profundidade, tá? Bom, então agora eu pego o lápis preto mesmo. Deixa eu só dar uma pontadinha aqui no meu. Aí aqui é bom que a pontinha esteja mais fina, tá, gente? Uma dó de apontar que ele já tá ficando pequenininho. Ó, então, deixa eu aproximar aqui mais um pouquinho. Então, eu vou intensificar as sombras, né? Então, essa partezinha que tá por cima dessa pedra. Então, eu vou intensificar o preto aqui. Aqui, para fazer isso, nesse caso, eu acho até melhor vocês usarem aquele preto aquarelável. Como eu falei, ele é mais intenso, tá? Ó, então, essa pontinha aqui da pedra tá por cima dessa pedrinha azulada.
Então, a gente vai intensificar. Ainda vou fazer um sombreado, tá? Vou fazer aquele efeito degradê, onde eu começo da base mais escura, conforme eu avanço a cor, eu vou deixando mais suave, mais esfumado. Ó, então ela se mistura com o vão, você pode até vir com o lápis por cima, ó, do vão da pedra. Ó, esses intervalos aqui você pode intensificar. Ó, aqui também, ó, ela tá um pedacinho por cima. Então, nós vamos intensificar o sombreamento aqui. Ó, aqui também. Esse é o truque, tá, gente? Que vai dando toda a dimensão aqui dessas pedras. Onde mais? Aqui, ó. Então, depois que vocês coloriram todas, aí você começa a dar esse efeito, tá? Reforçar o sombreamento na sobreposição de pedras. Aqui também, ó, ela tá por baixo, esse pedacinho. Algumas partes para melhorar esse sombreamento, para não ficar marcado, você pode voltar com o lápis branco. Pode também usar o esfuminho para deixar mais esfumadinho, tá? Isso aqui é importante, não pode ter nenhuma marcação. Na natureza não existe marcação, tudo é perfeitamente esfumado, tá? Aqui também, ó. Ó, essa parte também está por baixo da outra pedrinha. Então, a gente reforça. Quiser reforçar a mancha. Ó, aqui também, ó, essa tá por cima dessa, ó. Vamos reforçar. E vai deixando esfumado conforme você avança. Para melhorar o esfumado, você pode usar o esfuminho. O esfuminho serve para esfumar, como o nome diz. Ou o lápis branco. Lembrando que o lápis branco, como ele tem pigmentação branca, ele vai dar uma clareada na cor, tá? Ele vai esbranquiçar a cor. E aí? Então, aí o desenho vai ficar assim, igual eu fiz aqui, né? Aqui eu fiz mais ondulações do que lá no meu livro, que eu mostrei pra vocês, tá? Mas aí vocês podem fazer na quantidade que vocês quiserem. Agora eu vou mostrar como que a gente faz as ondas. Bom, gente, então para fazer o efeito da ondulação da água, no meu desenho eu trabalhei com a tinta para tecido branca, da Acrylex, mas vocês podem usar tinta guache, que é própria para papel, pode usar tinta PVA, dá até para fazer com a caneta Posca branca, tá? Eu, como aqui em casa eu tinha só a tinta para tecido branca, então eu optei por trabalhar com ela. E aí vocês vão precisar de um pincelzinho, eu acho que para esse efeito é melhor um pincelzinho assim chato. Esse pincel aqui, ele é um pincel de maquiagem, tá? É um pincel velhinho que eu tinha, ele é de maquiagem, ele é chatinho e chanfrado, mas o mais certo mesmo é vocês usarem um pincel para artesanato, tá? Que eu não tenho. Mas se vocês não tiverem desse chatinho, pode usar um pincel mais redondo, assim também, ó. Tá? Tudo vai do jeitinho de aplicar. O que vocês tiverem dá para usar.
assim, ó, pincel de base, ó, de maquiagem, aquele pincel língua de gato, se você quiser fazer uma onda mais larga, também dá pra fazer. Mas esses pincéis de maquiagem, eu aconselho que seja um pincel que você não usa mais, tá? Não usa no rosto, porque aqui a gente tá trabalhando com um material que não é próprio pro rosto, e de repente, mesmo que você lave, pode ficar algum resíduo, e às vezes pode te dar alguma alergia, tá? Então, eu recomendo, se for usar o pincel de maquiagem, um pincel que vocês não utilizam mais no rosto, tá? Então, vamos lá. Eu trabalhei com essa tinta diluída, tá? Para ela ficar mais fluida e ter uma certa transparência. Eu acho que talvez até dê certo fazer isso com aquarela branca. Talvez até dê certo, porque a aquarela naturalmente ela é transparente, né? Transparente não, ela dá um efeito assim mais, como eu vou dizer, translúcido, né? Essa é a palavra, translúcido. Porque o transparente, ele é invisível, né? E a aquarela não fica totalmente invisível, então ela é translúcida, vamos dizer. Então, a gente vai dar esse efeito de translúcido quando você consegue ver o outro lado, né? Através da pintura, mas também você ainda vê ali que existe uma pincelada, existe tinta ali. Então, a gente vai diluir a tinta em um pouquinho de água. Aí, a proporção vocês vão decidindo, vão testando. Então, quanto mais água, mais translúcida vai ficar. Quanto menos água, a tinta fica mais concentrada. Então, ela vai ter mais saturação, menos transparência, tá? E aí, vocês vão decidindo e vão testando antes num papel para ver se tá do gosto de vocês, a transparência, e aí aplica no livro, tá? Então, ó, pessoal, então, eu coloquei um pouquinho, aqui eu pus bem pouquinho, tá? Porque eu só vou fazer a demonstração nesse pedacinho pra vocês. Então, o restinho mesmo de tinta que tinha na tampinha, eu coloquei um pouquinho de nada de água, então ela ficou leitosinha, tá vendo? Então, eu aplico aqui, ó, na lateral do pincel. E aí, o que vocês têm que determinar também antes de começar a fazer as ondas? Qual vai ser o sentido da ondulação, tá? Então, ó, aqui eu escolhi que o sentido da ondulação ia ser, ó, nessa diagonal. Mas vocês podem fazer ela indo de baixo para cima, de cima para baixo, indo na outra diagonal. Vocês escolhem, tá? Então, definir o sentido da onda, vocês vão traçar as ondas seguindo aquele sentido, tá? Então, ó, vocês vão fazer isso aqui, ó. Viu? Ó. Também, ó, essas ondinhas é uma coisa aleatória, tá? Ó. Então, tá vendo como eu fiz aqui, ó? Você vai fazendo algumas ondas grandes, umas pequenininhas, umas bem paralelas às outras, umas intercaladas, e vão fazendo, tá? Essa daqui, ó, eu deixei mais translúcida do que essas. Essa daqui eu quis que ela ficasse bem mais evidente, mais branquinha, né? Ou seja, com mais brilho. E aí, vocês que definem. Aí, eu vou dar uma dica aqui, como que você pode fazer se for utilizando a caneta Posca, tá? Ó, aí, eu gosto de fazer com a mais grossa. Essa daqui, ó, é a PC 5M. Então, você mistura, né, primeiro. E aí, ó, tem duas maneiras. Eu vou fazer aqui nesse de cima que tá pronto, tá?
Então, deixa eu centralizar melhor aqui. Ó, então, você, ó, riscou a onda, você pode usar o dedo, enquanto a tinta tá molhada. Aí ela fica com esse efeito de transparência. Se quiser mais grossinho, ó, faz um risco do ladinho do outro, ó. E vem com o dedo. Ah, gente, tem que tomar um outro cuidado, que eu esqueci de mencionar. Aqui, como a gente usou muitos lápis aquareláveis, é importante, antes de você começar a fazer as ondulações com a tinta, você passar uma camada de verniz spray, tá? Para artesanato. Porque aí ele vai criar uma película por cima do seu desenho e vai impedir que a água que tem na tinta dilua o lápis de cor aquarelável. Vai evitar manchar, tá? Tá vendo aqui, ó, nesse que eu fiz agora, ó? Ele arrastou um pouquinho do pigmento, ó. Aqui ficou levemente acinzentado. Ó, dá pra ver? Ele arrastou um pouquinho aqui, ó, do pigmento, tá? Ficou levemente acinzentado, porque eu trabalhei com lápis de cor aquarelável. Se vocês não usarem nenhum lápis de cor aquarelável, não precisa fazer essa película com verniz spray, tá? Pode ir direto. Então, só se atentar a esse detalhe, tá? Porque essas tintas que eu citei aqui para vocês, todas elas têm uma base de água, inclusive a caneta Posca. Então, ela pode dar essa manchadinha. Se bem que às vezes essa manchadinha, ela pode até fazer parte do efeito também. Você vê que ficou interessante, não ficou feio. Aí, voltando aqui com a caneta Posca, nesse efeito, né? Vocês podem também, se não quiser ficar usando o dedo, ó, eu fiz aqui, ó. Aqui eu fiz com a caneta Posca, tá vendo? Fica bem parecido com a tinta. Aí, vocês podem também usar um cotonete, em vez de espalhar a tinta com o dedo, vocês podem usar um cotonetinho. Deixa eu ver um espaço aqui pra mim mostrar. Ó. Aí pega um cotonetinho. Quem quiser fazer mais grosso, esse meu cotonetinho aqui tá meio usado. Ó, pode passar várias vezes para ficar uma concentração de tinta. É isso, gente. Aqui, ó, não sei se vocês perceberam, nas minhas ondinhas aqui de cima, como que quis dar mais intensidade, eu ainda fiz um risco contornando as ondas com a caneta Posca fininha. Também é uma opção, tá? Se vocês quiserem deixar assim mais intenso. Aí eu contornei com a fininha. A fininha que eu uso é essa daqui, ó. A PC 1mr. Contornei, ó, com a fininha. Aí vocês dão mais um efeito, tá? Mas no meu livro eu optei por fazer bem mais suave, tá? Mas aí tudo é questão de gosto, porque no livro, como tinha os peixes que iam em cima, eu achei que ia ficar muita informação, né? Pedra, onda. Então, eu quis fazer esse efeito da água bem mais suave. Deixa eu pegar aqui de novo para vocês verem. Ó, tá vendo? Então, eu fiz bem suave, eu nem fiz aquele contorninho branco, eu usei a tinta bem diluída
e bem suave. Então, é um efeito bem sutil que eu dei, tá? Mas essas pedrinhas aqui eu imaginei que ficaria lindo também você fazer uma página inteira só de pedrinhas assim, aí faz aquele efeito da água bem mais pronunciado, igual eu fiz aqui no caderno, né? E aí vira um desenho autoral seu. Aí você pode colocar numa moldurinha, num quadro, e vai ficar lindo, tá? Então é isso, gente. Então vou finalizar por aqui esse tutorial. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. E podem deixar sugestões aqui também de próximos tutoriais que vocês quiserem, que eu já tô fazendo aqui uma listinha, anotando tudo aqui para vocês e que venham os próximos tutoriais. Muito obrigada para você que assistiu. Deixa aqui seu comentário, seu like e compartilhem com os amigos esse vídeo, compartilhe com o pessoal do Mundo de Colorir e até o próximo, gente. Tchau, tchau!